Olá pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues, na turma do 8º ano B. Ok pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, dia 6 de abril. Certo, gente? Então vamos fazer a correção da nossa aula anterior, tá bom? Vamos iniciar com a correção do exercício lá da página 15, onde tem aqueles 4 pequenos exercícios falando sobre o texto O Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. O primeiro ele pergunta: você consegue decifrar o enigma apresentado no último parágrafo do texto? O enigma ele diz o seguinte: o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. Algumas pessoas que me mandaram a atividade acertaram, outras não. Mais na frente eu vou dizer para vocês a resposta para me ver se algumas outras pessoas vão acertar, tá bom? O segundo: nesse contexto, qual era a importância das palavras que solucionavam os enigmas? Gente, essas palavras elas eram decisivas, porque elas tinham muito poder. Aquelas pessoas que conseguiam decifrar o enigma, elas salvavam a própria vida delas. As que não conseguiam, acabavam morrendo, tá bom? O terceiro: ao conjunto de sentido, exemplos e informações relativos a uma palavra contidos numa entrada de dicionário, enciclopédia ou glossário, nós damos o nome de verbete. Tá? Então, verbete, conjunto de sentidos, exemplos e informações relativos a uma palavra contidos numa entrada de dicionário, enciclopédia e glossários, entre outros. Que característica de verbete o texto lido tem? Tá? Então, o texto ele traz um conjunto de informações e o significado de alguns elementos mitológicos, como esfinge, oráculo, Delfos e Pítia. Ele fala o significado de cada uma delas, no formato de enciclopédia, seguindo o critério de apresentação temática, ok? E o 4, nós temos aí uns textos diferentes, né? Do poeta José Paulo Paes e do humorista Milor Fernandes. Brincando com as palavras. Aí tem a letra L. O L é uma letra louca e faz a uva andar de luva. Transforma a nota Mi em mil. Cabra, descobrir o Brasil. Aí tem o outro que é o novo vocabulário. Tem um espelho aí de forma invertida. Metade que tá só pela metade. Um embaralhado que tá a palavra toda embaralhada. O caído com I caído, o pileque, né, dançando aí a ponte com T formando uma ponte. Então cada um de uma forma diferente. Ele pergunta: o que você achou desses arranjos que o poeta e o humorista fizeram com as palavras? Você gostou dessa brincadeira que eles utilizaram? Resposta pessoal, tá bom? Lá na página 18 tem as outras 4 questões que ficou para nós respondermos, que era falando sobre o texto palavra, tá? No primeiro ele pergunta: de acordo com o texto, gramáticos definem a palavra de um modo e poeta de outro. Qual é a diferença? Bem, de acordo com o texto, os gramáticos ele entende que a palavra ela pode ser classificada de acordo com a sua forma e a sua função. Já os poetas, eles classificam as palavras pela alma, pois para brincar com elas, eles precisam conhecer a intimidade da palavra. O segundo: as definições apresentadas no texto correspondem às definições que são utilizadas no dicionário? Não corresponde, gente. Que tipo de significado é atribuído às palavras do texto? Bem, no texto, ele explica o significado de palavras de uma maneira lúcida, alterando o sentido original, aquela que é encontrada no dicionário. No dicionário ela está de uma forma, já aqui no texto, ele brinca com as palavras. Ele estabelece com a palavra uma relação entre a palavra e outro significado, que é a figura de linguagem, que é a linguagem figurada, a sonoridade, o conteúdo. Ele brinca com elas, utilizando elas de uma outra forma, tá? Normalmente é isso que o poeta sempre faz. O terceiro: em sua opinião, por que o texto considera pequenas palavras, o microscópio, minúsculo, molécula, como pequenas, né? E eles afirmam que tem algumas palavras aí também que são palavras mágicas. Isso aí tudo é resposta pessoal, tá? De vocês. E o quarto também é pessoal. Certo, pessoal? Então vamos para a nossa aula de hoje.
nós vamos ler uma crônica, só que antes de ler uma crônica, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a crônica, tá? Então, crônica é um gênero textual curto, tá? Então, é um texto pequeno, curto, ele não é muito longo. Um gênero textual curto, escrito em prosa. Geralmente é produzido pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, entre outros. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, ou seja, as crônicas elas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, uma coisinha rápida que acontece no dia a dia. Do latim, a palavra crônica se refere a um registro de evento marcado pelo tempo cronológico, e do grego cronos significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde a validade. Ou seja, ela fica fora do contexto, porque ela só serve para aquele momento ali, tá bom? Certo. Então, bem, na página 20, tá? Vamos fazer a leitura da crônica, o trágico acidente de leitura. Ele diz o seguinte: tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja no raio de lua, no tapete mágico, no trenó, num sonho. Nem lia, deslizava, quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me, abscôndito. Que momento passei! O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos dois no mesmo pano preto, como num duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Tá? Então, essa é uma crônica de Mário Quintana, ok? Então, leiam direitinho novamente esse texto na página 20, tá? Trágico acidente de leitura, leiam ele, interpretem e respondam as 5 perguntas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Respondam a primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que tá bem na página 20 e na página 21, tá? Começa na página 20, termina na página 21, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.